um exercício de fixação no caso do cálculo do vento geostrófico utilizando-se as coordenadas naturais, né, que foi o tema das nossas últimas aulas. Aí o problema que eu trago aqui, para a gente resolver é esse aqui. Então, o problema diz o seguinte: calcule o valor do vento geostrófico em uma superfície isobárica com altura geopotencial variando de 150 metros a cada 1000 quilômetros para os hemisférios sul e norte. Então, para este problema, considere que o valor de F aí seja da ordem de 10 a menos 4 segundo a menos 1. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Primeiro, coisa para a gente saber é que esse problema diz respeito, por exemplo, ao cálculo do vento geostrófico, que é um escoamento em balanço, né, resultante do equilíbrio entre as forças de Coriolis e da força do gradiente de pressão. Nesse tipo de escoamento, a gente considera que as isóbaras são retas e são paralelas, e aí o termo ali associado à força centrífuga, ele pode ser desprezado, e a gente chega num balanço entre essas duas forças, a força de Coriolis e a força do gradiente de pressão. Então, o problema aqui, ele está pedindo basicamente para se calcular o valor do vento geostrófico. Vou colocar aqui o vento geostrófico é o valor que o problema está pedindo para se calcular. Lembrando que nós estamos trabalhando em coordenadas naturais, onde o valor dessa velocidade deve ser um número real e positivo, né, um escalar e positivo, para que essa solução seja uma solução fisicamente possível dentro desse sistema de coordenadas. E a gente sabe que no escoamento geostrófico a gente encontrou o seguinte balanço de forças, né? Então aqui a gente tem F de V igual ao menos d de φ. Deixa eu só apagar esse d φ que está muito pequenininho. Menos d de φ d de n. Vou chamar isso aqui de equação número 1. E aí a gente pode determinar aqui o valor desse V, vou chamar aí de vento geostrófico, então, A menos 1 sobre F, e F é o parâmetro de Coriolis, multiplica d de φ, d de n. Lembrando que o φ é o geopotencial. Okay? O geopotencial, então a variação do geopotencial na direção N, né, normal ao escoamento. E aí, o problema nos deu o seguinte: dados do problema é que o F ele é da ordem de 10 a menos 4 segundo a menos 1. Lembrando que esse F dessa ordem ocorre aproximadamente ali em 45 graus de latitude, pode ser hemisfério norte ou hemisfério sul, a gente vai ter o F dessa ordem, 10 a menos 4 segundo a menos 1. E o problema deu o seguinte: ele deu uma variação da altura geopotencial. Então ele deu uma variação da altura geopotencial na horizontal. E esse valor é de 150 metros a cada 1000 quilômetros. Vou converter 1000 quilômetros aqui para metros, então eu tenho 10 a 6 metros. Ok? Então o problema deu d de z, d de n. Só que a equação envolve d de φ, d de n. Aí a gente sabe que o φ, que é o geopotencial, ele é igual a um Gz. Geopotencial é trabalho. Então é força, nesse caso aqui força da gravidade vezes o deslocamento. Então φ é igual a Gz. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que o d de φ, nesse caso aqui, ó, d de n, é igual a um d de Gz, d de n. Isso aqui dá uma derivada do produto. Vou fazer isso aqui pela primeira vez, né? Faço só essa vez, nos próximos exercícios a gente não precisa fazer, só para vocês enxergarem o que é que sai daqui. Então, derivada do produto, você tem G, d de Z
d ρ de N, mais Z d ρ de G d ρ de N. Mas G, né? G é constante. Então, esse termo aqui vai embora. Então, você tem que o seu d ρ de φ, d ρ de N, é igual a um G d ρ de Z d ρ de N. Ok? Então, vou escrever a variação do geopotencial, né, na horizontal em função da variação ali da altura geopotencial. E aí, a gente pode reescrever essa equação número 1, onde eu vou substituir d ρ de aqui, essa equação de baixo aqui. Essa equação de baixo aqui, deixa eu ver se eu vou mudar o nome dela aqui. D ρ de φ. Tá, essa aqui eu vou chamar de 2. Então eu vou reescrever 2, ok? Em função aqui da altura geopotencial. Então eu vou ter o seguinte, ter que VG é igual a menos d ρ de φ d ρ de N é G d φ dN. Então eu vou já escrever aqui G sobre F d ρ de Z d ρ de N. Ok? Essa aqui é a equação número 3. Vou fazer também isso uma vez para vocês verem aqui que essa unidade vai ter que dar em metros por segundo. Fazendo aqui uma demonstração dessas unidades, a gente tem o seguinte, né? Para o caso de G sobre F, d ρ de φ, d ρ de N. Então, G é o quê? G é metro por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. F é 1 sobre segundo. Então, segundo vem aqui para cima, que multiplica d ρ de Z d ρ de N. Z é dado em metros. E o N também é dado em metros. Então aqui você vai chegar metro por metro. E aí você vai cortar o segundo com esse outro cara. Então você vai ter que a unidade, quando você usa essas variáveis no SI, vamos dizer assim, você vai encontrar que o valor do vento é dado em metros por segundo. Então aqui você tem essa equação que estava em termos de variação do geopotencial, agora em termos de variação da altura geopotencial, porque o problema deu essa variação aqui da superfície isobárica, né, com a altura geopotencial variando dessa ordem aqui. Então ele está dando o Z e não o φ. E aí a gente sabe o seguinte, que o V, como eu falei no início aqui do problema, ele tem que ser um número real e positivo. Então, VG deve ser real e positivo. Então, para ele ser, por exemplo, real, a gente vai ver aqui que não tem como ele não ser, né? Então, ele vai ser um número real, só que ele precisa ser um número positivo para a gente considerar que o VG é fisicamente possível nessas condições aqui para ocorrer. Só que o problema está pedindo para a gente determinar o VG nos hemisférios sul e no hemisfério norte. E o VG é função do F. E no hemisfério sul, por exemplo, o F é negativo. Tá? Então, você tem aqui no caso do hemisfério sul, negativo com negativo, você vai ter um VG positivo, uma vez que o d ρ de Z, d ρ de N também seja positivo. Então, será que no hemisfério sul, o d ρ de Z, d ρ de N é positivo? Ou seja, a variação da altura geopotencial, ela é positiva? Então, a gente tem que verificar isso. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, para o hemisfério sul. Vamos ver como é que ocorre o balanço de forças de escoamento em equilíbrio geostrófico no caso do hemisfério sul. Então, a gente sabe que no caso de escoamento geostrófico, as isóbaras, elas são consideradas retas e paralelas. Então, vou colocar aqui umas isóbaras retas e paralelas. E eu estou trabalhando com altura geopotencial, então eu vou escrever essas isolíneas aqui em termos de altura geopotencial. Então eu vou chamar essa primeira isolínea aqui de Z. Por exemplo, a gente pode estar considerando lá a altura geopotencial, por exemplo, da isóbara de 200 HPA, ou a isóbara de 300 HPA, ou a isóbara de 500 HPA. Então eu vou considerar uma isóbara ali que esteja bem fora distante da camada limite, fora ali
da superfície para não ter a influência do termo de atrito, para que ele não entre nesse balanço. Então, vou considerar aqui, por exemplo, que essa aqui é a altura geopotencial ali da isóbara de 200 HPa. Eu vou chamar isso aqui de Z, tá? E essa outra aqui de Z mais um ΔZ. Então, a minha altura geopotencial está aumentando nessa direção aqui. Ó. E aí, eu vou colocar o balanço de forças aqui. Ó. Balanço de forças aqui entre essas duas isoípsas, que são linhas com altura geopotencial constantes. Então, como é que eu posso colocar o balanço de forças? Eu sei que o balanço de forças ele ocorre entre a força do gradiente de pressão e a força de Crolles. Só que eu não sei em que direção o movimento aqui do fluido, né, da parcela de fluido está ocorrendo. Se está ocorrendo nessa direção aqui, ó, ou está correndo aqui para baixo. Não sei. Então, mas eu posso determinar isso primeiro incluindo ali, por exemplo, uma seta que indique a força do gradiente de pressão. Então, como o Z ele é proporcional a φ, então, quando a altura geopotencial está aumentando, o geopotencial está aumentando também, e quando a altura geopotencial está diminuindo, o geopotencial está diminuindo também. Então, por exemplo, para onde o geopotencial, nesse caso aqui, ele estaria diminuindo? Então, você tem valores maiores aqui, Z mais ΔZ, aqui tem menores. Então, é como se o geopotencial estivesse apontando nessa direção aqui, ó. Então, aqui, ó, geopotencial ou altura geopotencial diminuindo nessa direção, vai te representar a força do gradiente de pressão. Então, como esse escoamento está em equilíbrio geostrófico, para o outro lado, você tem que ter uma seta aqui, ok, indicando a força de Crolles. Tá? Então, força de Crolles, força do gradiente de pressão. Né? Uma contrabalanceia a outra para que o escoamento fique paralelo a essas linhas de altura geopotencial constantes, ou geopotencial constante. E aí a gente fica fácil de determinar para onde o vento ele está, por exemplo, apontando a seta do vento geostrófico. Como a gente está no hemisfério sul e a força de Crolles é uma força que atua perpendicular e à esquerda do movimento, o meu VG tem que estar aqui. Ó. Esse aqui é o meu vento geostrófico. Essa seta indica o meu vento geostrófico. Lembrando que a gente quer determinar se o VG é positivo, sabendo que o G é positivo, aceleração da gravidade é positivo, no hemisfério norte o F é negativo, então esses dois já dariam menos com menos mais, e o VG seria positivo e real, mas o derrom de φ, derrom de N, a gente tem que mostrar que também ele é positivo. Então vamos ver se isso está acontecendo. Então, para a gente ver se o dφ dN é positivo, a gente faz o seguinte, olha só, para onde o N está apontando nessa condição de VG, nessa direção? A gente sabe que o N positivo, né, o vetor unitário N positivo, ele está à esquerda do movimento. Então, esse aqui é o N, o vetor unitário N, em coordenadas naturais, e ele aponta à esquerda do movimento. O movimento está aqui, ó. Então, à esquerda ele aponta para cá. Agora, o que está acontecendo com o Z, né, a altura geopotencial, à medida que N aumenta? Então, o N aumenta nessa direção, e se você olhar nessa mesma direção, você está saindo de isolinhas de Z, né, para isolinhas de Z mais ΔZ, ou seja, o Z está aumentando na direção que N está aumentando. Então, essa relação derrom de Z, derrom de N é positiva. Então, aqui eu tenho o meu derrom de Z, derrom de N positivo. Então, no hemisfério sul, o balanço geostrófico tem essa condição aqui, e a equação ela pode ser escrita dessa maneira, né? E com esses sinais aqui nas variáveis. Ou seja, o F você vai incluir o valor negativo, ele tem que ser negativo, né, porque você está no hemisfério sul, e o derrom de Z, derrom de N vai ser positivo. Então, aí você calcula o VG. Então, nesse caso, o VG vai ser igual a menos, da equação, né? Vamos considerar que o G vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que
as unidades aqui no sistema internacional vão nos levar a uma velocidade em metros por segundo. Então, 1,8 dividido por F, que é 10 menos 10 elevado a menos 4, segundo a menos 1, vezes o d rho de φ d rho de n, que é 150 dividido por 10 a sexta, e ele é positivo. Então é 150 dividido por 10 a sexta. Então todo mundo aqui no Sistema Internacional de Unidades. Então quando você calcular o valor de VG, no caso do hemisfério sul, você vai encontrar o valor de algo da ordem de 14,7 metros por segundo. Esse é o valor do vento geostrófico calculado em função dessas condições que foram dadas no problema. Então, VG igual a 14,7 metros por segundo. Então, a gente calculou para o hemisfério sul e agora a gente vai ter que calcular o mesmo problema para o hemisfério norte. Então, aqui voltando na equação, então, a gente vai fazer aqui, ó. Então, para o hemisfério norte, né? Onde F é positivo. Então, a gente tem da equação que o VG é igual a menos G sobre F d rho de Z d rho de N. A gente está trabalhando com essa equação. Lembrando que nós estamos trabalhando com essa equação porque o problema nos deu uma variação na altura geopotencial e não no geopotencial. Tá? Então a gente tem menos G sobre F d rho de Z d rho de N. E aí, é a mesma variação, né? Então olha só, o VG tem que ser um número real e positivo. Real ele vai ser, e positivo vai depender do sinal de F e do sinal do dz, d rho de Z d rho de N. O F no hemisfério norte ele é positivo. Então, ó, positivo com o negativo da equação vai te dar um número negativo. Então, VG negativo não te daria uma solução fisicamente possível em coordenadas naturais. Então, o d rho de Z d rho de N tem que ser negativo. Mas será que o d rho de Z d rho de N ele é negativo? No caso de um escoamento em balanço geostrófico no hemisfério norte? Então, a gente vai avaliar isso agora. Então, a gente pode ver aqui, ó, colocar aqui em cima, as nossas isolinhas de altura geopotencial, que são as isoípsas. Então, vou considerar que essa isoípsa vale Z, e essa aqui um Z mais um delta Z. Z mais uma variação positiva de Z. E aí, colocando aqui o ponto aqui no centro, o meio entre essas duas isóbaras, que são retas e paralelas, a gente vai determinar para onde aponta a força do gradiente de pressão, para determinar para onde aponta a força de Coriolis e depois para onde está o escoamento. Então, a gente tem Z mais delta Z e Z aqui. Então, a gente pode dizer que a força do gradiente de pressão aponta na direção da pressão caindo, ou do geopotencial caindo, ou da altura geopotencial caindo. Então, você tem aqui força do gradiente de pressão. Então, para contrabalancear essa força do gradiente de pressão, numa condição de equilíbrio geostrófico, você vai ter a força de Coriolis atuando nessa direção oposta à força do gradiente de pressão. E a gente sabe que no hemisfério norte, a força de Coriolis está à direita e perpendicular ao movimento. Então, para a força de Coriolis estar à direita, você tem que, o seu escoamento geostrófico tem que ser dado nessa direção. E aí você tem uma força de Coriolis atuando à direita desse escoamento. E aí a gente vai ver como está, por exemplo, o N. Para a gente determinar se o d rho de Z, d rho de N é positivo ou negativo, a gente tem que saber para onde está apontando o N. Então a gente sabe que o N ele é positivo quando está à esquerda do movimento. A esquerda do movimento é nessa direção aqui. Então você tem um N aqui, ó.
Agora vamos ver o que acontece com o Z, né, com a altura geopotencial à medida que N aumenta. Então você está vendo ó, que o N está apontando para uma condição em que a altura geopotencial diminui à medida que N aumenta. Então o N aumenta para cá e a altura geopotencial está diminuindo, porque você saiu de uma condição de Z mais ΔZ e foi para uma condição de Z. Então a tua relação d de Z, d de N, ela é invertida. Então você pode dizer que ela é negativa. E aí, está aqui, ó, o que a gente tem que fazer na hora de colocar o valor de d de Z, d de N para resolver esse problema, ele tem que entrar com um valor negativo. Então aqui, ó, VG é igual a menos 9,8 dividido por F, F é 10 a menos 4, segundo a menos 1, ok, vezes, ele é positivo, o d de Z, d de N, mas o d de Z, d de N é negativo, ó, para que VG seja um número real e positivo. E a gente viu que, de fato, d de Z, d de N é negativo. Então, aqui, menos 150 dividido por 10 a sexta, que também vai te dar um VG de 14,7 metros por segundo a menos 1. Dá o mesmo valor do cálculo de VG para o hemisfério sul, porque a gente está trabalhando com a mesma variação de altura geopotencial por distância, e o mesmo F também, e o mesmo G. Então, os valores são iguais, são positivos e reais. Alguma dúvida?